Olá a todos, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, a paz e graça, a paz e vida. Então, irmãos, que Deus abençoe cada um. Aqui mais uma vez, irmãos, estou gravando esse vídeo, primeiramente para agradecer a você que se inscreveu no canal desde o primeiro ao último. Estou muito alegre, contente e que Deus abençoe a cada um. Também que você deixe o seu like, se inscreva, você que não é inscrito, e queira ativar o sininho da notificação. Assim nós vai avante. Queira Deus abençoar cada um. Irmãos, mais uma vez eu queria falar de um assunto do Deus da CCB. O Deus da CCB, irmãos, que muitos ainda não conhecem, é um Deus exclusivo. Esse Deus exclusivo, ele é uma coisa que eu achei muito estranho. Eu servi a Deus lá por muitos anos, mas eu nunca concordei com muitas coisas que eu via, como por exemplo esse Deus exclusivo, que é um ritmo de uma pregação que o ministério prega, CCB, prega e ensina, e aquilo pega na irmandade e em muita gente, nas almas testemunhadas, que eles reafirmam em que Deus só está lá, entendeu? Aqui é a obra de Deus, irmão, entendeu? Já começa por aí. As outras é obra do homem, entendeu? Aí eles fazem aquela divisão no evangelho, entendeu? Sendo que Jesus, quando ele veio, está escrito que quando ele morreu, entendeu? Rasgou o véu do templo, como um sinal que Jesus quebrou, rasgou a separação que havia entre judeu, grego, gentios, entendeu? Jesus veio para todos. Como é que você hoje pode acreditar em uma heresia tão bárbara como essa, de alguém tá aí ensinando o povo na terra há muitos anos, milhares de pessoas enganadas que a salvação está ali, naquela casa cinza, junto com aqueles ministérios, a maioria deles uns bunda seca, bunda mole. Por que bunda seca? Porque são secos, espiritual, não tem nada. Se acha ser dono de Deus, se acha governar Deus, na pregação deles, você olhando a exortação deles, eles querem mandar em Deus, querem ensinar Deus. Isso eu vi muito, pregação e oração. Na hora que vai agradecer, aí eles querem ensinar Deus, como se Deus fosse um menino. Só não entende isso aqueles que são, como é que se diz assim, criança, como disse o apóstolo Paulo, que carece de beber leite. Porque quem tem uma mente sadia e adulto, você está ali, como eu tive muitas vezes, mas nunca concordei de ver eles querendo ensinar Deus na oração, querendo guiar Deus. Para muitos, eu tenho certeza que muitos que ouvi esse vídeo e ouvi essa direção, que tem muita gente que vê com essa visão que eu vejo. Como se Deus fosse algum menino. Entendeu? É coisas que muitas das vezes eu estava lá de joelho, muitas das vezes eu ficava irado de ver um cooperador ou um ancião abrir a boca para ensinar Deus na hora do agradecimento. Como se Deus fosse, como se eles fossem dono dali. Dono que governasse ali através de mandando Deus fazer isso, mandando Deus fazer aquilo. É muita hipocrisia. É muitas coisas que a gente vê que, sinceramente, só Deus para ter misericórdia e abrir a mente de muitas pessoas que estão lá e que às vezes percebe e não quer, né, falar. Também se você for falar e você não tiver, como se diz aquele ditado, não tiver pano para manga, você também vai sofrer, viu? Porque graças a Deus quantas pessoas são libertas. Graças a Deus, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa liberta. Desde que eu crio no Evangelho, eu sou uma pessoa liberta. Porque quando eu descobri a verdade do Evangelho, eu já na hora eu procurei obedecer, entendeu?
Então eu sou uma pessoa liberta, graças a Deus. Dou graças a Deus por isso, porque eu não fiquei lá amarrado na idolatria do catolicismo. E como também depois do passar dos anos que a gente vê o que significa, é outra idolatria, a CCB. Outra idolatria. Então, quer dizer, eu não fiquei amarrado, não fico amarrado, porque o meu rumo é o Evangelho, o meu rumo é Jesus Cristo. Então, para mim, é uma coisa ótima eu saber que eu tenho nas mãos a guia que leva ao reino do céu, que é as Escrituras. Porque Jesus disse assim lá em João: olhar e verificar as Escrituras, porque nela vós vai ter a vida eterna. Olha lá, Jesus falou que nela vós vai ter a vida eterna. Entendeu? Então ela é a guia do Evangelho, é a guia, as Escrituras é a guia do caminho que leva ao Senhor Jesus, que leva ao Pai, entendeu? Então disso eu sou feliz. Agora, quanto a essas heresias do Deus exclusivo, é muito terrível. Outra parte que eu queria falar é sobre aquela história da CCB. Ela não dá uma agulha a ninguém. Por exemplo, no caso dos músicos, eu vou falar. Quantos músicos foram humilhados e são humilhados por não poder comprar um instrumento? Tem muitos que eles dizem assim: ah, Deus preparou, irmão. Deus preparou. Algum irmão que tem um coração humilde, Deus deu um sentimento, ou que foi dele mesmo, né? Que ele teve um sentimento, ele foi lá e deu para o irmão. Agora a CCB, o Ministério CCB, tem instrumento. Eles têm instrumento da igreja que alguém pegou e doou. Algum irmão puxa-saco foi lá e doou para o ministério, para querer ganhar nome, outros para querer receber ministério. Existe isso, tudo lá dentro. Então, aí eles prendem aquele instrumento, colocam se for possível, até um crachá, né? Um emblemazinho, sendo da congregação. E cada congregação é vigia daquele instrumento, para onde ele for. Então, quer dizer, aquele irmão toda a vida é humilhado. Eles não são homens para dizer assim: ó, irmão, aqui a igreja doou para você, que você não pode comprar. Não, eles não fazem isso. Eles dão. Se o irmão parar de tocar, desanimar de tocar por qualquer motivo, eles vão lá e tomam. Eles tomam o instrumento de volta. É assim a hipocrisia. Agora, quantos irmãos têm instrumento dado por quem? Por irmão. Por irmão, eu sou testemunha disso. Meu filho tem instrumento dado por irmão. Agora a CCB só quer coleta, só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Veja você aí, viu? Você que está ouvindo esse vídeo, diga e me fale, diga que eu estou mentindo. Prove aí que eu estou mentindo. Porque eu tenho certeza disso, eu provo. A CCB não dá nada a ninguém, nem uma caneta. Eu trabalhei muitos anos na porta, nem uma caneta. Entendeu? Uma caneta assim, ó, igual esse pente aqui, ó, ela não dá para um porteiro. Você entendeu? Então, isto é a coisa que é uma grande hipocrisia. Porque dinheiro pode ir de ruma. O saco é furado, nunca enche. Então, quer dizer, como é que eles podem dizer: aí ele se aproveita da fé dos outros, né? Quando alguém vai lá e pega e dá um instrumento, aí ele diz: essa é a obra de Deus, né? É a obra de Deus, né? Mas a obra de Deus que vocês falam, que é a CCB, entre aspas, ela não dá. Eles não dão nem um centavo para ninguém. Não dão instrumento, não dão uma caneta, entendeu? Não paga nem a gasolina do irmão para ir atender a porta, ou que seja, levar os frutos na hora que pega de uma igreja para outra, para ir levar lá para a central. Eles não dão nem a gasolina, daqueles que são puxa-saco, só daqueles que vão lá mesmo e não, eu quero. Mas é um problema muito criado, essa história. Deus preparou. Deus preparou? Foi. Mas quem? É a obra de Deus, a obra de Deus, né? A obra de Deus não dá nada. Não dá nada. A obra de Deus, ela é pessoas humildes, em qualquer canto deste mundo, onde Deus criou. Pode ele estar lá num buraco. Essa é a obra de Deus. Aquele que creu no Evangelho, que creu em Jesus Cristo, essa é a obra de Deus. Agora, congregação,
Congregação, para mim e para muitos irmãos que já estão entendendo hoje, ela é uma farsa. Ela é uma farsa porque isso quando eu falo do conjunto ministério, porque o ministério ele não deveria fazer tantos hipocrisias, tantas farsas. Dinheiro tem, por que que não dá? Eu conheço irmãos que parou, outros desanimaram por não ter um instrumento, que a igreja não dá, entendeu? Isso é muita hipocrisia. A gente vê hoje os irmãos dizendo, a obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus. O duro desta obra de Deus é no dia que eles chegarem lá, no dia do juízo, no dia do juízo final. Igual eu falei para um certo ancião, xoxo, falei para ele, eu quero ver sua fantasia lá no dia do juízo. Lá eu quero ver o seu julgamento, porque a palavra de Deus fala assim, está lá em Provérbio. Está lá em Provérbio 15, capítulo 15, se não me engano, versículo 17, aonde que o Senhor falou, diz assim, aquele que condena o justo é aquele que justifica o ímpio. Todos os dois são abominação para o Senhor, tanto um como o outro. Tanto o que condena o justo, como aquele que justifica o ímpio. Então, quer dizer, ele condenou o justo e justificou o ímpio. Aí o que acontece? Tanto um como o outro, tanto o que foi justificado como o que condenou o justo. Eles dois são abominação para o Senhor. São uma abominação. Então é assim que os ministérios CCB fazem. Todos os julgamentos deles, alguém só tem direito, é a pior política que eu já vi dentro da religião CCB. É pior do que a política da terra, a política dos homens, que é um tome lá e dê cá. É pior, porque aonde se deveria ter justiça, lá eles não fazem. É por amizade, é por disse e me disse. É assim. Então, olha, era isso que eu tinha de dizer e eu quero agradecer mais uma vez você aqui e não se esqueça de deixar o seu like, ative o sininho de notificação para receber mais vídeos que nós nessa jornada nós vamos continuar aqui batendo na tecla e vamos continuar aqui alertando você mais uma vez das falsas religiões, dos religiosos. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, no batismo, entendeu? Qualquer um pode batizar outro, qualquer cristão. Você sentiu se batizar? Não importa, veja lá o que está lá escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Qualquer um pode batizar aquele que deseja se salvar. A salvação não está em placa de igreja, não está em igreja, não está em pastor, não está em ancião, não está em ninguém. A salvação é de Jesus Cristo. Apenas basta nós obedecer. Não precisamos de homem vir e declarar. Nós só vamos ser salvos se for para tal igreja, ou seja, para tal casa de oração. Não, a salvação não é isso. A salvação, leia as escrituras e continue firme. Precisa se batizar, chama alguém que entende do assunto, um cristão, um temente a Deus e pode batizar. Entendeu? Qualquer um pode batizar. Até duas pessoas que nunca foram batizadas. Se sentiram batizar, um batiza um, depois o outro batiza o outro. Esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro. Aqueles que são falsos perante Cristo, ele pode distorcer isso que eu estou dizendo, mas esse é o evangelho verdadeiro. Não é por dinheiro, ó. As religiões estão aí, ó, para prender você por dinheiro. Isso é uma realidade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima. Amém.